Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC, tudo bem com você? Sábado, né? Vamos falar muito da Batalha de Itu, porque na sexta-feira o Vasco poderia ser campeão. Quando eu falo campeão, gente, é subir, né? Mas não deu tudo errado, mas o Vasco só depende dele. E tem o julgamento de quinta-feira também. Vou falar com essa fera que já Del Aranha jogou lá no Vascão, estava lá em São Januário, né, no jogo contra o Sampaio Corrêa, que poderia ter sido o jogo que ia definir tudo, mas não deu. Mas antes da gente bater aquele papo, eu quero pedir para você se inscrever no nosso canal, se ainda não é inscrito, Wellington Campos FC, dar o joinha, né, habilitar o sininho, esse se inscrever vermelhinho tem embaixo, é só você clicar e fazer aí a sua inscrição. Tudo isso a gente fala, traz, comenta, depois dela a vinheta, roda a vinheta. Muito bem, minha gente, estamos aqui nos estúdios da Rádio Tupi com o meu amigo Del Aranha, ele participou ainda há pouco da abertura do Super Futebol com Wagner Menezes, com Gerson, com Gilson, com Apolinho, né, com Marcos Coelho, com Jairci lá na cidade de Guayaquil, de Libertadores da América, mas o nosso assunto, a Libertadores do Vasco é a Série B. Wellington. Meu querido Dé. Meu querido Wellington Campos, eu peço aí a você, parceiro, chama teu amigo, teu parceiro, senta o dedo aqui no canal do Wellington, né? No sentido figurado. YouTube, tá, gente? Né? No YouTube, ter o seu like aí, porque isso aqui é profissional. Isso aqui não é brincalhão, não. Ele falar aqui, você pode, eu assino embaixo. Muito triste, amiguinho. Então, você estava lá em São Januário. Muito triste, porque eu sei o que é a grandeza da instituição Clube de Regata Vasco da Gama. Eu sei a grandeza dessa torcida maravilhosa que está carregando esse time nas costas já há muitos anos. E nunca vi uma Série B tão ruim tecnicamente como essa. Tanto que, com 60 pontos, que eu cansei de falar, que com 60 pontos... Não precisava de 62. Nunca aconteceu isso. Na competição passada, você precisou de 64 pontos. Não é? O terceiro e o quarto colocado tiveram 64, me parece, 64, os dois. Né? E o quinto colocado parece que teve 61, se não me engano. Mas esse ano não. Esse ano o Vasco montou uma equipe tecnicamente muito ruim, em que os grandes destaques ou eram um jogador super veterano como o Nenê, ou então os garotos. Um festival de troca de técnicos, né? E uma certeza absoluta de que o time era muito ruim. Agora, Dé, em cima do que você está falando, o Cruzeiro, que foi o campeão da Série B, você sabe quantos jogadores que o Vasco fez proposta e o Cruzeiro levou? 6. Já. O Edu, que é o artilheiro. Se não me engano, o Lucas Oliveira, zagueiro. Num canal desses aí eu dei os 6 nomes dos jogadores que o Vasco fez proposta e o Cruzeiro fez proposta e o agente do jogador disse o seguinte: eu vou fechar com o Cruzeiro porque o Cruzeiro está pagando em dia. Não tinha ainda 777. O Vasco teve dificuldades de contratar jogadores e, por esse motivo, alguns deles, eu já contei aqui também, tem a renovação automática com o Vasco subindo o goleiro Thiago Rodrigues, o Anderson Conceição, se não me engano, o Edmar também e o Yuri com certeza. Então, olha a situação que o Vasco tinha no início do ano. Se a SAF chega alguns meses antes, se não fosse aquele monte de briga política, a SAF fosse aprovada com mais antecedência, o Vasco poderia já estar. Nesse momento, a gente aqui, Odé, e o fulano de tal contratado para a Série A? Odé, o que você está esperando do técnico tal para o time do Vasco na Série A? Então, você está dando o exemplo de uma coisa que eu venho falando há muito tempo. Qual o problema maior do Vasco? Assuntos internos. Sim. Divisão interna, várias facções, um puxando o tapete do outro. O Vasco tem 48 grupos políticos. Esse é que é o problema. Como que você vai chegar a algum lugar na base do amadorismo, vários mandando, vários puxando cada um por um lado? Como você quer? União que eu vi do Vasco só da torcida. No sofrimento, na ruindade. A torcida carregou esse time nas costas.
E agora, no final, não é? Chegou um grupo de investidores que pegou como se diz, o carro andando. E aí tem que empurrar com a barriga. As contratações que o Vasco fez, por exemplo, que foram o destaque da Série B, Thiago Rodrigues, o Anderson Conceição, o próprio Yuri, são jogadores, honestamente, limitados. Sim. Se você me perguntar para a Série A, quem você salva a barra aí, eu digo que só os garotos. Só os garotos. E a tendência é essa. E não tem nenhum desses aí que tem condições técnicas de vestir a camisa do Vasco para a Série A. Eu digo de peito aberto. Eu digo isso sempre. O time do Vasco, para mim, é um time que corre, que luta. É comprometido. É comprometido, mas qualquer time pode ser comprometido. Mas o time do ano passado não era comprometido. Não era porque montaram um time técnico. Série B é completamente diferente. Você fala, tem que correr. Tem que correr, mas tem que jogar. O grande destaque desse time são duas coisas completamente diferentes. Um menino de apenas 18 anos de idade, que é o Andrei, e um coroa de 42 anos que não pode entrar jogando. O Nenê tem que ser sempre uma arma para entrar na metade, uma boa parte, início de segundo tempo. Nunca ele pode entrar jogando. Há erros clamorosos, por exemplo, do Jorginho, nos últimos jogos. O Vasco ganhou os últimos jogos, Deus sabe como, mas é imperdoável. É imperdoável você chegar à última rodada, na situação que o Vasco está chegando. Ele agora, no mínimo, depende. A maior vitória que o Vasco pode conquistar, de repente, está no tapetão. Depender desses 2 pontos, que ele pode até ganhar. Pode até ganhar, mas não precisava disso. Não precisar. Vai chegar no último jogo contra um Ituano, subindo de produção, jogando em casa, precisando ganhar de 1-0. Ô, meu amigo, para bater logo de vez. Para que o Vasco tomou aquele gol 55? Vocês sabiam, se o Vasco tivesse empatado o jogo, ele poderia perder para o Ituano até por 2 ou 3 gols de diferença, que não faria nenhuma diferença, porque teria 3 pontos na frente, e ainda leva um contra-ataque aos 45 minutos e toma um gol de escanteio. Está tudo errado no Vasco. E ele está pagando um preço. Não é o Vasco que está pagando o preço. É você, meu parceiro. É você, torcedor do Vasco, que com muito sacrifício, porque não é fácil. Desculpe o meu desabafo. Não, mas eu quero isso. É muito difícil você querer fazer o torcedor não sentir o que ele está sentindo. Eu estou no lugar dele. Não custa barato. Não é barato o ingresso. Você gasta. Você tem despesa. Você vai voltar para casa. É sacrifício, amigo. Hoje, comprar o ingresso é até o de menos. É conseguir o ingresso. E depois, para tu voltar para casa, é de madrugada, é uma dificuldade, no outro dia tem que trabalhar, e você vai lá para passar mal. Você leva a família, porque isso aí é uma religião. Você muda de time, parceiro. Não. Você muda de time. Você muda de mulher, de casa, de carro. Você muda de tudo. De time você não muda, cara. Não muda, você vai carregar essa cruz aí até morrer. É verdade. É muito triste, amiguinho. Eu sei o que é ser Clube de Regata Vasco da Gama. Não sou torcedor do Vasco. Eu sempre fui torcedor do América. Mas, olha, de coração, eu amo, eu respeito essa instituição maravilhosa que faz parte, o Wellington, do melhor da minha vida. Mas eu amo você, torcedor do Vasco. Eu quero fazer um vídeo depois com esse moço, para ele contar histórias do Vasco, da vida dele. Você fica... Terei maior prazer, Wellington. O Vasco, repito, faz parte do melhor da minha vida. O Vasco tudo. Isso aí, meu amiguinho. Enquanto houver um coração infantil, o Vasco será imortal, parceiro. É isso aí. Gente, não se inscreveu ainda? Se inscreva no nosso canal, dá um like se está gostando, habilite o sininho para receber as nossas notificações. Papo com o Dé Aranha, gostou? Comenta aí, tá certo o Dé? Pode cornetar ele também, pode me cornetar, não tem problema. Mas acho que o que a gente quer é o bem do Vasco da Gama. A gente vai falar muito dessa batalha de Itu e, se Deus quiser, vamos estar lá para testemunhar a volta do Vasco à Série A do Campeonato Brasileiro. Dê um abraço, um beijo. Obrigado, amiguinho. Eu apostei tudo que eu tinha na classificação do Vasco. Espero não ficar pobre. Um abraço, gente. Dos estúdios da Super Rádio Tupi, Wellington Campos e Dé Aranha.